Quando eu trabalhava em Bragança Paulista ainda, uma pessoa procurou um dos pastores e disse: eu quero aquele comprimido, aquela pílula que vocês dão, que resolvem os problemas dos jovens. Eu ouvi dizer que aqui você tem algo especial, um remedinho aí que resolve o problema. E aí o pastor começou a rir porque achou que era uma piada, mas a pessoa estava falando sério. Será que tem pílulas? Será que tem remédios? Será que a farmacologia, seja ela dentro daquilo que nós chamamos dos remédios psicotrópicos, que são os remédios psiquiátricos, ou remédios comuns, que possa resolver os seus problemas? Que possa resolver os meus problemas? Aonde está a solução? Aonde está a solução para os nossos problemas? Aonde está a solução para as nossas dificuldades? Pai, responde para nós tantas questões e perguntas que muitas vezes nós nem paramos para fazer para o Senhor, mas nós estamos tentando, tateando como que no escuro, tentando encontrar uma esperança, uma solução ilusória, como se uma oração mágica ou forte pudesse resolver, como se um comprimido especial pudesse resolver. Responde para nós, Senhor, por meio da Tua palavra, abra os nossos ouvidos, os nossos corações, as nossas mentes, e permita que a palavra do Senhor nos encontre em cada canto que precisamos. Te pedimos assim em Cristo. Amém. Amém. Pode colocar a primeira projeção para nós, vai ficar ela aí no fundo. Crises, ansiedades, medos, transtornos, fazem parte daquilo que nós chamamos, ou nós estamos chamando dentro dessa série, sobre as armadilhas modernas. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo onde todo desenvolver de recursos financeiros é muito importante. Já pensou se nós voltássemos lá atrás e precisássemos trocar, né? Eu preciso de arroz, então eu te dou aqui o meu tablet, você me dá um pacotão de arroz. Era algo muito infuncional. Hoje nós temos o dinheiro, nós temos a criptomoeda, temos outros recursos para conseguirmos viver e desenvolver a nossa vida, produzir e receber a produção do outro também na nossa vida. Mas entre todas essas questões de desenvolvimento social, entra também o coração seu, pecador, o meu coração pecador. E aí o que acontece nesse universo? Pessoas que deveriam produzir, pessoas que deveriam trabalhar para servir o outro, para atender a necessidade do outro, começam a olhar apenas para si, para o seu dinheiro, para o seu ganho, para o seu próprio recurso, pelas coisas que pode mover, olhando tão somente para si. E uma indústria que hoje está extremamente corrompida, apesar de com certeza haver pessoas honestas, é a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica no Brasil e fora do Brasil vive uma situação preocupante, quando na verdade o desejo de ganhar, o desejo de ter dinheiro e recursos é mais importante do que aquilo que se oferece para aqueles que estão precisando. As pessoas que mais sofrem, aqueles que estão doentes, ou a família daqueles que estão doentes, já sofrem por si só suficientemente com o quê? Com a doença. As pessoas estão sofrendo com a própria situação da doença, que já desmorona a vida de qualquer um. E aqueles que deveriam mais cuidar, aqueles que deveriam oferecer o melhor, muitas vezes estão usando da dor do outro para ganhar dinheiro. Queridos, não é sempre que o medicamento é a solução. Não é sempre que nem mesmo uma equipe médica é a solução. Médicos estão corrompidos por um coração corrompido como o meu e o seu. A indústria farmacêutica está corrompida como o meu coração e como o seu. E se não for a orientação segura da palavra de Deus, nós vamos andar sendo destruídos, ferindo e sendo feridos. Quem você conhece, ou o que você conhece na sua própria vida, que está dominado pelo medo? Opa, o microfone tem que me acompanhar, né? O que te paralisa? Qual o medo que tem paralisado você? Quais pessoas você conhece que, por mais produtivas que sejam, por mais capazes que sejam, tem parte da sua vida, ou grande parte da sua vida, completamente paralisadas por um medo? Por algum tipo de compulsão, por algum tipo de paralisia, por algum tipo de transtorno? Nós vivemos a era dos transtornos.
Tudo aquilo que não se sabe explicar exatamente o que é, o que deixa de ser, é transtorno disso, é transtorno daquilo outro, transtorno daquilo. E aí você vai de um médico para o outro. Se você for no mesmo dia em um médico, é um diagnóstico. Você vai no outro médico no mesmo dia, é outro diagnóstico. Aí você vai num terceiro médico naquele mesmo dia, é um terceiro diagnóstico. Estou sendo exagerado, colocando tudo num dia, mas os diagnósticos parecem estar muito mais em cima daquilo que o paciente relata, do que da observação clínica e da capacidade médica e da capacidade do cientista que deveria verificar um exame, isso, aquilo outro. Estou sim levantando uma crítica aqui. Estou sim levantando uma preocupação para que você avalie como está a sua vida e então possa encontrar respostas profundas. Eu tenho tido o privilégio de... Começamos com um projeto e agora está virando uma fundação. O projeto se mantém como Reviva dos Livros e a fundação é Escape para atendimento daqueles que sofrem. E dentro dessa fundação nós temos 20 pessoas atendendo pessoas da nossa igreja, pessoas de outras igrejas, pessoas de escola, pessoas da sociedade como um todo, que sofrem, que lutam com crises, que lutam com ansiedades, que lutam com transtornos, com medos paralisantes. E uma das pessoas da equipe, uma das psiquiatras dessa equipe, ela disse assim: pastor, eu estou cansada de secar gelo, porque como profissional da saúde, como psiquiatra, por mais dedicada e capaz que eu seja, eu só posso tratar os sintomas das pessoas. Por favor, eu quero de agora em diante atender apenas adultos que a fundação encaminha para mim, porque eu não quero gastar o meu tempo. Eu não quero jogar o meu tempo fora, eu não quero iludir os pacientes. Queridos, esse é o mundo em que vivemos. E nós continuamos correndo atrás de pílulas mágicas para o nosso medo, para a nossa ansiedade, para a nossa crise, para os transtornos. É transtorno daquele que não quer obedecer, recebe o nome de transtorno. É o transtorno para aquele que não quer conseguir ficar parado e concentrado naquilo que precisa, é transtorno. Mas naquilo que ele quer, ele fica parado, quanto tempo for necessário. Naquilo que ele quer dar atenção, ele dá atenção, quanto tempo for necessário. Nosso tempo é muito pequeno, eu não consigo me aprofundar mais, mas eu quero ler para você uma pequena ilustração. Imagine um barco em meio a uma tempestade violenta. As ondas são altas, o vento é forte, a tripulação está em pânico. No entanto, o capitão mantém a calma, confiante de que com as ferramentas certas e toda a orientação que ele já tem, ele pode navegar com segurança, mesmo em meio a todas aquelas águas turbulentas. Exatamente da mesma forma, em meio às tempestades das nossas vidas, em meio às tempestades das nossas emoções, em meio à tempestade daqueles que estão à nossa volta descontrolados, com as suas emoções descontroladas, eu e você podemos encontrar paz, eu e você podemos encontrar segurança e orientação, não em uma pílula mágica, não em uma consulta sobrenatural de um médico humano como eu e você, mas na palavra de Deus, que nos dá orientações seguras, a depositarmos a confiança, a depositarmos os nossos pensamentos e as nossas emoções no lugar certo. Abra comigo a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4, os versos que nós vamos nos ater hoje é o versículo 4 ao versículo 8, mais especificamente. E você recebeu aí uma folha, não recebeu? Lá na recepção? Eu cortei a minha folha aqui para ajudar você a entender como que nós vamos usar essa folha, ou como que você pode usar essa folha. Você pode dobrar essa folha, se você dobrar, a primeira parte que você deve usar na sua casa é aquela parte que está escrito: resuma em uma palavra, uma frase, a sua situação atual. Então essa é a primeira parte, tá bom? E aí você vai levar para sua casa e você vai pensar uma crise que você tem. Essa folha não serve para o seu filho, não serve para o seu marido, não serve para o outro, essa folha serve para você. Ah, mas é o meu filho que está em crise, você deve estar também, porque se o seu filho está em crise, seu lar também está. Ah, meu marido, idem, né? A minha esposa, idem, mesma coisa. Queridos, isso é para tratar os nossos corações. Eu não tenho poder sobre a sua vida. Eu não tenho poder sobre aquilo que está à minha volta. Mas Cristo me dá todo o recurso que eu preciso para ter paz, para ter esperança, para ter domínio próprio, para ter equilíbrio, para ter saúde emocional na minha própria vida. Em um mundo onde nós precisamos, como Setembro Amarelo, verificar e tomar o máximo de cuidado para que as pessoas cuidem de suas vidas. Nós temos a resposta. Não é a medicina, não é a ciência. A palavra de Deus tem a resposta. Também não é você, também não sou eu. É a palavra de Deus. Então, guarde a folha aí, no final eu explico um pouco mais como você pode usá-la depois de entender o texto bíblico. A palavra de Deus nos diz, lá na palavra, capítulo 4, versículo 4, a partir do versículo 6, eu vou ler, não do 4, até o 8, diz assim:
não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Queridos, antes de explicar o texto e o contexto desse texto, gente, eu estou enroscando em tudo, hoje está acontecendo alguma coisa comigo, até a calça enroscou aqui. O que acontece na sua casa? O que acontece no seu coração? O que acontece com o seu filho? O que acontece com a sua esposa, com o seu esposo? Quando vocês se veem com algumas emoções um tanto quanto a flor da pele. Alguns com a emoção na flor da pele ficam assim. Ficam estagnados, ficam paralisados. Outros, mais tipo eu, com a flor na pele, fica desesperado, né? Quer fazer alguma coisa, o tom de voz aumenta, a pulsação aumenta, o coração bate. Seja um ou seja outro, seja um jeitinho ou seja um jeitão. Quando o filho, quando a esposa, quando eu, quando você enfrentamos as circunstâncias do viver que dói, do viver que às vezes tem uma alegria tão extasiante que também nos deixa descontrolados, consumidos, exagerados. Como nós lidamos com isso? Você leu o texto bíblico comigo? Você prestou atenção no texto bíblico? A pílula mágica é a palavra de Deus, é a oração. Quando nós estamos ansiosos, nós devemos ir ao Senhor. Quando nós estamos inquietos, nós devemos ir ao Senhor. Quando nós estamos preocupados, nós vamos ao Senhor. Quando nós estamos com medo, nós vamos ao Senhor. Quando nós estamos sei lá o quê, que às vezes a gente nem sabe qual é o sentimento que a gente tem ou deixa de ter, nós vamos ao Senhor. Mas quantas são as vezes, eu não quero criticar, eu não quero apontar, mas quantas são as vezes que nós estamos vivendo isso em família, como indivíduos, nós paramos tudo que nós estamos fazendo e nós oramos uns pelos outros dentro da nossa casa, dizendo: Senhor, intervém aqui. Eu tenho 2 filhos, um de 1 ano, outro de 6 anos. Quantas vezes eu preciso me lembrar, a palavra de Deus precisa me lembrar, o Espírito Santo de Deus precisa me lembrar, que eu preciso parar tudo e orar. Senhor, reina aqui nesse coração, reina nessa mente, traga a paz, traga a vida. Tom, fale para Deus os seus sentimentos, Ele entende, eu não entendo. Fala com Ele. O Benício, com o Aninho, quantas vezes eu preciso parar, filho, essa não é atitude. Preciso orar, preciso ministrar, preciso pregar o evangelho para ele. Pregar o evangelho para uma criança de 1 ano, sim, eu pregava desde quando ele estava na barriga. Se a palavra de Deus diz que crianças brigaram dentro do ventre da mãe, crianças dentro do ventre da mãe podem entender o evangelho e podem ser salvas. Vocês entendem que nós estamos ignorando as coisas ricas que nós temos e as coisas preciosas que nós temos. E por isso nós temos adoecido, por isso nossos lares e as nossas vidas estão desfaceladas. Que pena, que tristeza. A carta aos Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo por volta dos anos 60, durante seu primeiro encarceramento. Ele escreve essa carta aos nossos irmãos ali de Filipos, uma colônia romana, com o seguinte objetivo: agradecer aquilo que os nossos irmãos estavam fazendo para ele e levá-los a refletir sobre a importância de se guardarem na verdade da palavra de Deus, manterem-se firme, preste atenção, em meio às dificuldades. O apóstolo Paulo escreve essa carta com esse propósito, e aqui no capítulo 4 nós vemos o apóstolo Paulo encorajando os filipenses a não se preocuparem com as dificuldades da vida, mas apresentarem as suas necessidades a Deus. Por quê? Porque Deus promete paz sobrenatural. Porque Deus promete nos invadir com algo sobrenatural. Comprimidos da farmacologia, que trata problemas psiquiátricos, são 2 únicas categorias. Para quem está muito para baixo, dá um comprimido para levantar. Quem está muito agitado, excitado, dá algo para diminuir. Vários remédios, várias drogas excelentes que ajudam muito a estabilizar as pessoas que precisam, mas que ou vai pôr para baixo quem está para cima, ou vai levantar quem está para baixo. Não tem milagre, não tem sobrenatural nessa questão da ciência. Agora, a palavra de Deus nos chama ao sobrenatural, nos convida a viver aquilo que Deus promete, uma paz que excede todo entendimento,
Que comprimido, que médico, que psiquiatra, que psicólogo, que projeto escape na vida pode dar isso que Deus dá? Então não estou aqui descategorizando os profissionais, se não fossem eles, inclusive na fundação, como nós vamos atender pacientes que chegam catatônicos, como que nós vamos atender pacientes que tentaram suicídio e precisam ser estabilizados? A medicina tem o seu papel, belo papel, mas está corrompida pela mentira, pelo engano, de achar que o homem pode resolver o seu problema. Temos aqui psicólogos excelentes, temos aqui a Valquíria. A Valquíria serve também na nossa fundação, uma bênção. Vai conversar com a Valquíria. Pergunte para a Valquíria, não sei se outros psicólogos que estão aqui, que eu tenho conversado alinhado, eu poderia citar. Não estou vendo outros. Mas converse com a Valquíria, pergunta para ela. Os recursos da ciência tratam sintomas. O recurso da palavra de Deus trata a causa. Tomar o remédio para tirar a minha dor de cabeça não trata a razão pela qual eu estou com dor de cabeça. O problema das crises, o problema das ansiedades, os problemas do medo é um problema de pecado. O quê? Com todo esse problema que você está me dizendo, você está dizendo que a crise é pecado? Que os transtornos são pecado? Que a ansiedade é pecado? Sim, eu estou dizendo que a raiz disso é pecado. E eu não estou afirmando no que eu falo, eu estou afirmando naquilo que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus está dizendo que eu tenho que jogar sobre Deus todas as minhas preocupações, que eu tenho que derramar diante de Deus todas as minhas ansiedades, e quando eu não faço isso, eu estou confiando em mim, eu estou confiando nas circunstâncias, eu estou confiando no outro ao invés de confiar em Deus. A pergunta que eu te faço, você já reconheceu o seu pecado? Daquilo que o mundo está dizendo que é essa característica, aquela característica, esse sintoma, isso e aquilo? Nós recebemos. E queridos, eu não abri fundação, estou abrindo fundação, projeto, porque eu não tenho o que fazer, aliás, eu tenho muito o que fazer. Mas é que a demanda é tão grande, os problemas são tantos, e as pessoas estão adoecendo e ficam procurando o quê? A palavra. E é tanta gente que procura que a gente decide então montar algo para dizer para as pessoas, olha, o recurso está aqui, o recurso é grátis. O recurso, todo o preço que tinha que ser pago, Cristo já pagou na cruz. A gente precisa de limite. A gente precisa se relacionar com Deus. Tá, mas como que eu coloco esse limite na minha vida? Como que eu coloco esse limite na vida do meu filho? Como que eu me relaciono com Deus? Você não consegue, eu não consigo. Mas a boa notícia é que Cristo invadiu o nosso mundo. Cristo invadiu a terra com sua própria vida, morreu a nossa morte, pagou as nossas dívidas e nos oferece relacionamento com Ele constante. Aqui no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma. Ah, fulano vai fazer isso comigo. Ah, e se eu perder meu emprego? E se eu não conseguir pagar a dívida? E se eu não conseguir... Não andem ansiosos por coisa alguma. Se parasse por aqui, era mais uma condenação. Era mais uma pedra, mais uma dificuldade nas nossas costas. Mas a palavra de Deus, ela continue em tudo, através da oração, e dando graças ao Senhor, apresente seu pedido a Deus. Olha para o Salmo 77, o salmista começa, Deus, cadê o Senhor? O Senhor se esqueceu de mim? O Senhor não está me ouvindo? O Senhor não está vendo toda a injustiça que eu estou vivendo? Mas como que o Salmo continua? Eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que as circunstâncias não me definem. Eu sei que as minhas emoções não me definem. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque o Senhor continua no trono do universo. O seu amor é confiável, a sua fidelidade é boa e o seu sustento é certo. O salmista, seja o Salmo 77 ou qualquer um de todos eles, derramam suas emoções diante de Deus, derrama seus sentimentos diante de Deus. Você tem dialogado com Deus? Você tem ensinado o seu cônjuge a dialogar com Deus? Ou vocês ficam em embate um contra o outro porque está dois desajustados emocionalmente, porque não se ajustam com a palavra de Deus, porque não se ajustam com a intimidade com Deus? Eu, pastor, não ajusto suas emoções. Seja eu como diretor fundador de uma fundação que trata pessoas que sofrem, seja nós pastores que tratamos as pessoas, nós não resolvemos os seus problemas nem os nossos. É Deus, é o diálogo com Deus, é a palavra de Deus que nós temos ignorado, nós temos negligenciado. Ansioso aqui nos dá a ideia daquele que se preocupa com algo que ele não tem condição de controlar, que acaba sendo dominado por uma preocupação e por uma situação que ele não tem controle, mas nós somos chamados a depositar diante de Deus. Súplica é a ideia de apresentar diante de Deus algo específico, fazer Deus conhecido por minhas palavras, por minhas emoções, por meus sentimentos, é o derramar diante de Deus. Queridos, essa folha,
é uma tentativa de te ajudar, e eu já vi pessoas e pessoas serem curadas e restauradas de crises e crises, de depressões, inclusive da pessoa não escovar o dente, não pentear o cabelo mais, pelo simples trocar a mente, a verdade da palavra de Deus. Trocar a mente pela verdade da palavra de Deus. O simples. Descreva um título daquilo que está te angustiando, daquilo que está te ferindo. Descreva todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos. Antigamente dizia que nós tínhamos 5 sentidos. Hoje em dia, os cientistas categorizam muito mais que 5 sentidos. Só tentar trocar de pensamento, só tentar orar, às vezes não funciona. Coloque mais sentido, escreva, fale em voz alta. Use todos os seus sentidos para recriar conexões neurais. É necessário, a neurociência, uma das áreas que eu tenho me especializado, nos ensina que a gente tem que criar novos caminhos neurais, novas pontes de caminhos entre um neurônio e o outro, que nos faz viver novas coisas na mente. É Deus nos chamando a viver o novo, é Deus querendo nos curar, é Deus querendo nos restaurar. Escreva tudo, vomita igual o salmista. Seus pensamentos, o que você não entende. Eu nem sei o que eu estou sentindo, mas eu estou incomodado, eu estou inquieto. Descreva. Depois de descrever, escolha textos bíblicos, como a segunda parte do material aí te oferece. Escolha outros princípios bíblicos que têm a ver com isso que você está sentindo. Ore e reescreva seus pensamentos, seus sentimentos, suas reações, suas palavras, à luz da verdade da palavra de Deus. E se você não for curado, se você viver e praticar isso, eu te dou minha cara a tapa. Pode vir dar um tapa na minha cara, pode dar um murro na minha cara. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela cura, ela transforma. Hoje eu só introduzi esse assunto dentro dessa série que nós vamos tratar assuntos complicados. Na próxima oportunidade, possivelmente na semana que vem, eu quero conversar mais sobre isso. Eu vou entregar a folha de novo para vocês, quem quiser trazer a folha, traga. Nós temos os textos a destrinchá-los e a pesquisá-los um pouquinho mais. Mas que hoje você não saia daqui dominado por nada e por ninguém. Que você não saia daqui na esperança de que um médico, um cientista, um projeto como o nosso vai transformar a sua vida. Mas que você saia daqui na certeza de que a palavra de Deus te oferece o caminho seguro para você caminhar. E que em Cristo, na ajuda do Espírito Santo de Deus, no acesso livre que você tem a Cristo, eu, você, seu cônjuge, seus filhos, meus filhos, nós temos tudo o que nós precisamos para entregar a Deus todo e qualquer tipo de crise, todo e qualquer tipo de transtorno, todo e qualquer tipo de medo, todo e qualquer tipo de ansiedade. E nós poderíamos colocar nomes e nomes aqui. Eu não preciso tirar a minha vida quando tudo não faz sentido. Eu não preciso tirar a minha vida quando as minhas emoções não alcançam a Deus. Eu não preciso viver sem esperança quando a minha vida não há esperança. Porque o Deus de toda a esperança rompeu a história, trazendo vida no meio da morte, trazendo perdão onde havia somente condenação. Esse Deus está aqui hoje, esse Deus está com você, esse Deus está comigo agora. Mas Ele também estará amanhã, quando as circunstâncias do nosso lar se apertarem, quando as circunstâncias do nosso trabalho e da nossa faculdade se apertarem, quando a circunstância da nossa sexualidade, das nossas relações, das nossas comunicações se apertarem, Deus promete esperança. E é por isso que nós vamos orar juntos agora. Esse Deus que nos chama a dialogar com Ele. Você tem algum pedido de oração? Eu tenho alguns pedidos de oração que eu quero citar aqui quando eu for orar agora, aqueles que chegaram hoje aqui para a gente. Os demais a gente vai orando durante a semana, anota, manda mensagem um para o outro. Tem os pedidos padrões para a gente orar e eu quero convidar você a se render diante de Deus. Se você pudesse colocar de joelhos, orar e dizer para Deus suas emoções, as mais alegres, as mais tristes, as mais confusas, suas e daqueles que te rodeiam. E pedir que o Senhor venha ministrar com essa série, com a continuação dessa mensagem, cura, restauração sobre as nossas vidas. Que Ele te alcance aí, que Ele te cure aí, em nome de Jesus.